José Maria Siviero, dia 4 de setembro de 1944, eu sou oficial do 3º Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da capital de São Paulo. A minha existência começa 10 anos antes de eu nascer. Você pode dizer, pô, mas como assim? É o seguinte, quando eu tinha um irmão 10 anos mais velho que eu. Quando meu irmão nasceu, foi um parto muito difícil, e os médicos chamaram meu pai e minha mãe e disseram assim: olha, não tem um outro filho, porque se vocês tiverem, nós vamos ter sérios problemas, porque ou morre a senhora, Dona Geni, a mãe, né, minha mãe, ou morre a criança. Então, não tenham mais filhos, fiquem como estão. E assim se passaram 10 anos. Aí, depois de 10 anos, minha mãe foi ao médico por um outro problema e tal. E o médico falou assim: Dona Geni, a senhora está tão bem, por que a senhora só teve um filho? Aí, então, ela contou. Não, o médico que me atendeu na época disse: se eu engravidasse, ou morria eu, ou morria a criança. Não, Dona Geni, a senhora pode engravidar, eu garanto para a senhora. Hoje a medicina está muito mais adiantada, imagine, tinha se passado 10 anos, ela só pode engravidar. E minha mãe engravida. Aí, ela faz muito religiosa, né? Minha mãe ia praticamente todos os dias à missa na igreja de Santa Ifigênia. Eu nasci no bairro do Paissandu, quer dizer, nós estávamos bem perto da igreja de Santa Ifigênia. Então, o que ela faz? Ela faz 2 promessas. A primeira, que eu teria José no nome. Ou era José Maria, como foi, ou fosse menina Maria José. Aí ela faz uma outra promessa, que meu padrinho de batismo seria São José. E era uma coisa até então, uma coisa mais ou menos inédita. Bom, aí nasci, parto muito difícil também, tá? E tudo bem. E naquela época, estou falando de 1944, quando a mãe saía do hospital, a primeira coisa que fazia era ir na igreja para batizar. Porque se a criança morresse sem ser batizada, ela não ia para o céu. Ela ficava no limbo. Isso existia em 1944. Então, ela foi na igreja de Santa Ifigênia e tal, e disse: olha, tal, quero batizar. Ah, tudo bem, tal. O nome dos padrinhos: a madrinha é minha irmã, a Dona Elvira. Tal. E o padrinho? O padrinho é São José. Não, espera um pouquinho. Não pode ser São José. Eu preciso de uma pessoa física para segurar a criança, porque tem que pôr o sal, tem que pôr o azeite, tá? Ela disse: não, o padrinho é São José. E a coisa ficou, porque, bom, então no batismo. E eu fiquei sem batismo durante um período, tá? Não, mas não foi muito tempo, não foi um mês. Aí, numa dessas vezes que ela estava na sacristia, tentando convencer o sacristão que o meu padrinho tinha que ser São José, passou um padre, um italianão, um gordão, grandão, assim, tal, um italianão. Aí, falou: Dona Geni, o que acontece? Aí, então, minha mãe contou. Falou: olha aqui, Dona Geni, eu quando faço um sacramento, né, faço um casamento, ouço uma confissão, tal, não sou eu, é o próprio Cristo. Então, quem pode o mais, pode o menos. Se eu represento o Cristo, eu represento São José. E minha mãe aceitou. Era um jeito, não tinha mais outro, né? E então foi feito o batismo e tal. Depois do batismo fizeram minha consagração a São José, que era uma outra coisa que não era comum fazer, mas também isso foi feito, certo? Então, bom, aí o que acontece? Eu sempre achei que na minha certidão de batismo estava o nome do padre que serviu na hora como padrinho.
E sempre achei isso. Conheço essa história, mas nunca me ative à certidão de batismo. Depois de uns 30 anos, meu irmão achou a certidão de batismo, tá? E me mostrou. Maria, olha que interessante. Na sua certidão de batismo, nome do padrinho está São José. Não está o nome do padre. Então, São José é que realmente foi meu padrinho. E eu sempre vivi, hoje eu vou fazer 80 anos, agora em setembro, né? E eu tive uma ligação muito grande com São José. Eu sinto que lá em cima alguém tá olhando para mim. Pela minha vida toda que eu vou te contar, tá? Você vai ver que tem algumas coisas que às vezes não tem muita a explicação, né? Que alguém estava me levando atrás disso. Muito bem, a partir dos 7 anos, eu passei a ser coroinha da Santa Ifigênia. E na época a missa era toda em latim. E eu com 7 anos já respondia a missa em latim. Um dia, um monge beneditino do mosteiro de São Bento, né? Então, só para vocês notarem um pouco, a igreja de Santa Ifigênia fica numa ponta do viaduto Santa Ifigênia e na outra ponta está o mosteiro de São Bento. Então a diferença entre a Santa Ifigênia e o mosteiro de São Bento é o viaduto. Então teve um padre beneditino lá do mosteiro de São Bento que foi na Santa Ifigênia e me viu lá, tá? Ele falou assim, escuta, Maria, você não quer ir lá para o mosteiro de São Bento, que nós precisamos de coroinha e tal? Eu me lembro até hoje a resposta que eu dei para ele, mas como? Vocês estão no colégio inteiro e vocês não conseguem arrumar coroinha? Ele falou, vai falar com o Antônio Hermílio, tá? Vai lá falar com os alunos lá para ajudar a missa. Ninguém quer, filho, ninguém quer. Falei, bom, eu vou. E fui. E passei todos os domingos, eu ia para o mosteiro de São Bento às 6 horas da manhã, ajudava a missa das 6, das 7, das 8, às 9 era a missa solene, tá? Eu ficava lá, e depois eu recolhia, passava a bandeja recolhendo os óbulos, né? As esmolas, tá? Das 11 ao meio-dia. Isso era a minha vida todos os domingos. Aí chegou uma época, o pessoal do São Bento disse, escuta, mas você não quer vir estudar no São Bento? Eu falei, bom, estudar, mas meu pai não tem dinheiro para pagar um colégio de São Bento. Eu estou aí numa escolinha da prefeitura, que ficava na Conselheiro Crispiniano, onde hoje é o Cine Marrocos, tá? E eu estava lá, tá? Meu pai praticamente não pagava nada, tá? Como é que eu vou me meter no colégio de São Bento, que é caríssimo? Ele falou, não, nós vamos fazer o seguinte, você vem para cá, tá? Nós ganhamos muita confiança em você, então você continua nos domingos fazendo tudo que você está fazendo e mais. Aí, durante a semana, você vai ajudar o pessoal da contabilidade do colégio e do mosteiro. Eu falei, legal. E assim eu fui para o colégio de São Bento. Fiquei lá de 53, o terceiro ano primário, até o terceiro clássico, né, em 1963. Fiquei 10 anos no mosteiro de São Bento. E nessa parte, então, eu aprendi o cerimonial de todas as coisas que tinha, né, durante a Semana Santa, Natal. Nossa, mas virei um especialista nisso daí, certo? Bom, terminado o colégio, eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Aliás, foi a única faculdade que eu fiz, porque na época já existia a PUC e já existia a Mackenzie, mas eu não tinha dinheiro para fazer inscrição. Então, só pude fazer na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que era gratuito, certo? Aí entrei lá, em 65, tá? Passei 5 anos na faculdade, né? Aliás, vivi bem aqueles 5 anos de faculdade de Direito,
sabe que a Faculdade de Direito carregava na época, toda a parte estudantil era tudo carregado pela São Francisco, né? Então, nossa, né? E aprendemos várias músicas, né? Nós queremos um chopinho para beber, um chopinho gostoso e gelado, como aquele do ano passado. Vem, ó garçom, traga um, traga 10, traga 100, traga 1000, nós queremos secar o barril. E tinha outras também, né? Tinha um que falava do restaurante, né, que ficava ali na Praça da República, chamado Salada Paulista, né? Então era assim. Nós frequentava o Salada Paulista, sempre pedi chope e salsicha, olha, mas a dinheira estivera apertada, nós só comer mostarda. Porém, se a gente tá cansada de tanto comer salada, uma chopada bem legal nós vai tomar na Zillertal. Olha, na Zillertal até pra gente sentar, já tem que se pagar. Tomar chopinho, batatinha, ya. Porém, depois só pagar continha, nai. Sair correndo de fininho, ya. Na porta ter alguém é bom dizer obedecer. Senhor, desculpar, estar sem nenhum vintém. Então estas e outras canções foram da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Aí, eu tinha que arrumar um emprego. Aí eu comprei o Diário Popular. Era um jornal que, da época, passava os anúncios, né, de quem precisava de empregado e tal, tudo fazia no Diário Popular. Aí eu vim e descobri um anúncio que é este aqui. Este dizia o seguinte: rapaz para escritório, precisa-se para trabalhar das 12 às 18 horas, tá? Procurar prato e tal, tinha um endereço. Isso me chamou a atenção porque eu saía da faculdade 15 para o meio-dia. Aqui era ao meio-dia às 18. Então, isto me chamou a atenção. Então, eu fui, né? Nossa, tinha uma fila de garoto lá, né? Eu fiquei lá, falei, bom, tem que me ajeitar com isso aqui, preciso arrumar um emprego. E aí, esse senhor que me atendeu, prato e tal, né? Qual era o teste, né? Era caligrafia, né? E datilografia, não tinha mais nada para perguntar. Aí ele, tá, tudo bem. O senhor está estudando? Estou no 2º ano da São Francisco. Falei, não, peraí, isso aqui é anúncio para office boy, meu amigo. Isso é para boy de rua, é para tomar sol, é tomar chuva. Eu não tenho coragem de pôr um acadêmico da tradicional faculdade de Direito como office boy. Falei, senhor, pera um pouquinho, tá tudo muito bonito, mas vou dizer pro senhor, eu não tenho o que comer hoje. Falei, bom, o senhor que sabe, o senhor quer vir para cá, o senhor vai. Eu até então nem sabia que aquilo era um cartório. Tinha a menor ideia. Aí, não, tudo bem, tá, então o senhor vem, tá, tudo bem. E eu, e o anúncio, e aqui é salário mínimo. Eu falei, não, tá bom, para mim tá bom, eu não tenho nada mesmo, então... E foi assim que eu entrei no 3º registro de títulos e documentos. O jornal era do dia 1º de fevereiro de 66. Primeiro dia que eu fui recebido no cartório foi dia 2 de fevereiro de 66. Ou seja, estou lá há 58 anos. Então, estou indo, apesar dos meus 80 anos, eu vou ao cartório tranquilamente e tal. Estou sempre lá à frente do cartório e tal. E, logicamente, o título dos documentos é uma coisa interessante. O Brasil é o único país do mundo a ter registro de títulos e documentos. É o único país do mundo. Não tem outro país.
que tem nos outros países, né? Você tem o registro de imóveis, você tem o registro civil, tal, mas título de documentos, o Brasil é o único país do mundo que tem essa especialidade. Certo? Essa especialidade apareceu em 1937 e apareceu por problemas que tinha em cima do notariado. Por quê? O notariado, ele não tem o livro de protocolo, tá? Não tem. Então, cada escrevente tem seu livro e eles lavram as escrituras, tá, naquela época. E naquela época, hein? Estou falando de 1900, né, lá de trás, de 37, hein? Não estou falando de hoje, não, estou falando de 37. Né? Então, eles lavravam e às vezes com umas datas atrasadas. Então, criou-se o título dos documentos para quê? Saía a escritura do tabelionato e dava entrada no título dos documentos. Olha só, hein? Olha só como apareceu. Porque o título dos documentos tinha o livro protocolo. E nós lançávamos na sequência. Não tinha como de um dia você lançar com a data atrasada. Não tinha. Era um atrás do outro. E aí, veja só como nasceu o título do documento. Nos outros países, isso não aconteceu. Então, o que ficou? Ficou só o notário. O notário hoje tem em 82 países. O último país a ter foi a China, né? Que entrou já de saída com 8 mil notários. Tá? Então, veja que foi dessa maneira que eu acabei, né, entrando num cartório de títulos e documentos e lá eu comecei a fazer carreira. Naquela época, né, 1966, existiam só 4 cartórios de títulos e documentos em São Paulo, certo? E, inclusive, esses 4 tinham até fila para registrar tal. Eu vi aquilo tal e falei, escuta, como é que é? Por que tem fila? Não, sabe o que é? Porque o cartório não atende rápido e tal. Eu falei, poxa vida, como não atende rápido? Aí, né, falei com o meu oficial, né, da época, que era o Carlos Alberto Bueno Neto, filho do Adalberto Bueno Neto, que lá atrás tinha recebido o cartório de presente do governador, né? Hoje é tudo por concurso, né? Hoje estão vendo, né? Mas eu estou falando de 1937. Né? Deram o cartório, que ele é amigo do governador, deram o cartório para ele. Então ele estava lá, tá, e eu vi aquilo e falei, escuta, mas nós temos condição de aumentar esse movimento do que nós temos aqui. Poxa, o título do documento registra uma quantidade grande de documentos. Então nós temos que fazer um trabalho em cima dos departamentos jurídicos para mostrar que serve o título do documento. Então, daí para frente, eu passei a visitar financeiras, bancos, firmas de administração, tá, para trás de contrato de locação, tal. Passei a fazer um trabalho, né, junto ao público. Aliás, eu criei o cartório delivery, praticamente, porque eu chegava no encarregado da financeira, supostamente, que mandava o garoto, levava os contratos para registrar e o garoto ficava lá na fila, porque o cartório não atendia rápido. Eu inverti o negócio. Olha, o negócio é o seguinte, eu venho buscar o contrato que o senhor tem para registrar, eu registro e trago de volta. O que eu pegar de manhã, eu devolvo à tarde. O que eu pegar à tarde, eu devolvo no dia seguinte, de manhã. Bom, aquilo era uma novidade. Como eu disse, tinha cartório do delivery. Pô, que bom, ótimo, tá? E com isso, começaram a mandar contratos para mim. E, logicamente, eu aumentei o movimento do meu cartório. Porque o título dos documentos, né, você escolhe, na época tinha 4, hoje são em 10. Mas você escolhe qual é o cartório que você quer mandar. Né? Hoje, agora temos um distribuidor que faz essa distribuição, mas na época não tinha. Então, com isso, eu vim desenvolvendo o título do documento. E daí, assim,
Aí tem uma história, né? Porque tem tipos de documentos mais incríveis possíveis, tal, né? Que você registra mas olha, de tudo que se registrou, as coisas mais, né? Até barriga de aluguel eu já cheguei a registrar. Barriga de aluguel, pô, é um negócio. Como é que foi registrar barriga de aluguel? Lógico. E, inclusive, veja bem, esse negócio da barriga de aluguel deu até uma novela da Globo, chamada Barriga de Aluguel. Exatamente em cima disso daí, certo? Por quê? O que acontecia em toda essa novela? Era uma moça, tá? Que tinha ficado grávida e não se tinha 4 que namoravam ela. E não sabia qual dos 4 era o pai. Então, como é que ficava isso daí? Certo? Mas um deles fez um contrato com essa mulher, tal, que tinha engravidado, tá? E que, né, ele era o pai. E assim foi, tá? E quando a criança nasceu, se sabia direitinho quem era o pai. Vou dizer para os senhores que na época eu tive na TV Globo, porque qual era a minha ideia? Aqui de São Paulo, não foi não. O grupo de novela é tudo no Rio, tá? Mas eu fui aqui. E falei, olha, vocês sempre guardam por último capítulo a novidade. Né? Sempre no último capítulo que vem a novidade. Agora vocês imaginam um dos 4 que estão aí, que não sabe qual é o pai, chegar com o registro de cartório. Não. Eu, na época, quando eu engravidei, eu registrei o contrato. Bom, o pessoal da Globo gostou da ideia, porque a ideia era uma coisa inovadora. Aí foram e levaram para o Rio de Janeiro, para o grupo de novela. Aí o Roberto Marinho falou, não, eu não falo de cartório no meu grupo, na minha televisão. E fizeram outro tipo de novela, mas a ideia era muito boa. Então, veja bem, em 1900, né, estou lá no cartório, tá tocando, e em 1988, eu criei o Instituto de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil, em 88, tá? Que reunia o quê? Todos os cartórios de títulos, documentos do Brasil. Eram por volta de 3.000 cartórios. E com esse instituto, eu fui desenvolvendo o título, documento pelo Brasil inteiro. Quando chegou em 85, quero lembrar aqui, fazer um parênteses, que em 86 que tinha a eleição, né, para a Constituinte. Em 85, eu era presidente do Instituto Brasil, eu, num congresso do Recife, né, do IRIB, o IRIB tinha mais de 1.000 colegas, tal, né, o IRIB tinha congressos muito grandes. E então eu levantei e falei, olha, o ano que vem nós vamos para uma Constituinte. Então minha ideia é a seguinte, se cada estado eleger um notário ou um oficial de cartório, nós vamos entrar na Constituinte com uns 20, 25, 26, 27 colegas. E isso é muito forte, porque nós vamos, né, não só vamos entrar nessa Constituinte para defender a nossa privatização, porque na Constituinte nós podíamos estatizar. Veja bem o perigo que nós estávamos correndo. Por isso que eu dizia, vocês querem continuar a privatizar? Tá, tudo bem. Mas temos que ir para a Constituinte, não temos jeito. Se cada um eleger um, nós entramos com um grupo de 20, 27. E isso daí é muito forte, porque nós podemos negociar com esse número aí com outros partidos. Podemos negociar com o PT, com o PTB, com o PSDB, podemos negociar. Olha, nós temos esse grupo. O que você é? O PT? O que você quer? Ah, eu quero isso. Perfeito. Nós te apoiamos nisso. Em compensação, você vai nos apoiar para a privatização. Certo? Certo, não era certo. Era uma negociação. Nós temos 27 votos, era uma potência. Certo? Em Brasília era uma potência, naquela época era, certo? Então,
se tinha isso. Bom, eu voltei para São Paulo achando que, porra, eu ia ter vários colegas que queriam ser candidatos a deputado federal. Isso, não tinha jeito. Eu achei que vinha muitos, né? Tá bom. Eu fui falar com o Elvino Silva Filho. O Elvino era uma pessoa que tinha um nome muito grande a nível de Brasil, porque era registro de imóveis de Campinas. Ele era um papa na época, tá? Eu falei, Elvino, olha, você não quer sair para deputado? Eu te ajudo, tal. Ele falou, Zé Maria, não, eu já estou tão cansado, tá? Não, Zé Maria, não dá. Zé Maria, vai você. Eu falei, não, mas peraí, não... A minha ideia não era essa, era levar um daqui, eu tenho que levar um de São Paulo para Constituinte, não eu. Não. Bom, o que aconteceu? O estado inteiro me apoiou. Não, Zé Maria, vai você. Olha, você para ser deputado federal, você é eleito, você não vai poder continuar com o cartório, você vai ter que ter afastamento do cartório para ser deputado, certo? Pelo menos pelos 4 anos, certo? Então, toca me empurrar. Mas, o que eu vou fazer? Eu fui, mas, né? Como é que eu vou arrumar voto? Meu filho, na época, nós tínhamos 502 comarcas. Eu passei a visitar as comarcas, certo? E procurando, chegava na comarca, ia direto no cartório de imóveis ou no registro civil e contava para eles, tá isso, nós precisamos eleger um deputado. Então aqui na tua cidade, que é Sorocaba, bom, eu preciso de 500 votos. Você arruma 500 votos aqui. Assim eu fui de cidade em cidade. Só para vocês terem uma ideia, né, das 500, eu devo ter passado quase 400 cidades. Sempre disso pedindo voto. Certo? Tá, de manhã saía, ia pela estrada, Foi um negócio. Bom, no fim consegui 21.049 votos. Né? Eu tinha um boletim da campanha, tá aqui, inclusive. Aqui era o boletim que eu tinha. E aqui dentro eu tinha cidade por cidade, quantos eleitores tinha e quantos votos eu tinha obtido. 21.049 votos. Bom, fiquei como 5º suplente, tá, do PTB, tá, 5º suplente para Constituinte. Bom, aí eu tive que praticamente ir para Brasília. E aí sim, eu que já tinha no Bernardo um grande amigo aqui em São Paulo, né, que tinha brigado por tudo, Bernardo, ele ia de cabeça para tudo, né, com aquele jeitão dele e tal. Bernardo, vamos para Brasília. E fomos. Eu, Bernardo e o Cláudio Marçal, de protesto. Aí nós fomos durante toda a Constituinte, começando pela Comissão de Constituição e Justiça e praticamente todas as semanas para Brasília. A gente ia terça à noite e voltava quinta à noite. Nem acontece que durante a Constituinte, Ulisses Guimarães, que estava presidindo, resolveu, para acelerar a coisa, trabalhar também de sábado. Bom, então aí eu ficava lá, não tinha que voltar, né? Os outros voltavam, tá? Mas o problema era a custa, quem paga isso? Era eu do meu bolso, tá? Ninguém ajudava, não tinha. Não, tem a Noreg, tem Sinoreg, tem isso, tem aquilo, tá bom, tá, você quer ir, então vai você e tudo bem. E era assim, o Bernardo pagava dele, eu pagava a mim, o Claudinho também. E, meu filho, e daí o negócio não foi fácil, a nossa responsabilidade era muito grande. E nós, depois de muita luta, conseguimos, então, criar o artigo 236 da Constituição, que está aí, que todo mundo conhece, que nos privatizou. Certo? Depois, veja bem, tem pessoas... E veja bem, e com esse texto, nossa, mas nós resolvemos o problema do Brasil inteiro. Né? Todo mundo tá, que bom que vocês... É bom,
É que vocês não sabem o que nós passamos lá em Brasília. Vocês não tinham ideia do que se fazia em Brasília. Então, veja bem, essa é uma parte da minha história. No terceiro cartório, certo? Eu comecei a ter umas ideias assim mais avantajadas, tá? Por exemplo, nós temos a norma ISO 9002. A norma ISO é uma norma que, né, é mais para empresário, tá? Não sei se é para empresário. É para exatamente melhorar o atendimento ao público. Tá? Então, é uma série de normas que você tem que obedecer, tem que passar para os funcionários. Olha, vocês têm que atender o público dessa maneira. Então, veja bem, eu levei 10 meses para deixar o cartório em condições de passar para a certificação ISO 9002. E quem fazia essa certificação eram várias empresas. Eu fui escolher a mais difícil, a DQS da Alemanha. Tá? Logicamente, os dois que vieram aqui, um era angolano, o outro era alemão, mas que falavam português. Então, fizemos tudo que a ISO pede, nós fizemos, né? Então, aqui está o boletim que nós fizemos na época. Terceiro RTD é o primeiro cartório do país a conquistar a ISO 9002, que era uma coisa muito difícil só para empresário. E nós conseguimos, tá? Inclusive, aqui do lado de dentro tem o certificado dado pela DQS da Alemanha. Então, isso passa a ser um cartório, né, de primeiro mundo. Quando sempre se fala mal de cartório, né, você vê que eu comandei sempre o título dos documentos com um atendimento de primeira qualidade, certo? Aliás, sabe que no título dos documentos tem umas coisas interessantes, né? Veja bem aqui, nós fazemos um serviço, além do registro do documento, de entrega de notificação. Então, a notificação, o que é? É uma comunicação que uma pessoa física quer fazer para outra física, física para jurídica, jurídica para jurídica. É uma comunicação que ela é registrada e essa comunicação é entregue para um escrevente autorizado, que faz fé pública, entregar para a parte contrária, né? Então, isso que é uma notificação. E a gente recebe notificação dos mais diversos, né, temas, tal. Nossa, até... Mas de vez em quando aparecem umas coisas interessantes. Em 1988, eu criei o Instituto de Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil, tá? E que nós tivemos divulgando isso a nível de Brasil, cerca de 3.000 associados, mais ou menos, tá? E eu fiquei como presidente de 88 até 2012, 24 anos como presidente. E eu já tinha sido presidente da Associação de Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo. Essa associação, uma associação muito antiga, foi fundada, para terem uma ideia, em 1928, né? Vários colegas tinham sido presidente e eu fui presidente por 2 vezes. Uma de 84 até 86 e depois uma de 94 a 96. Hoje é a Noreg, virou a Noreg São Paulo. É o que estava aí. Fiz também 2 programas de televisão. Um na Rede Vida de televisão, né, e outro na TV Justiça. Na Rede Vida eu fiquei 6 meses e na TV Justiça aproximadamente 2 anos. Um com o programa Verdade sobre os cartórios e na outra, Cartório, o Parceiro Amigo, onde eu contava tudo sobre, ensinava praticamente, né, o pessoal de títulos e documentos a como divulgar os títulos e documentos, certo?
Bom, eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de registro que se registra no título dos documentos, né? Só para vocês terem, não vou ler tudo, não, vou ler só uma parte. Ó, acordo, agenciamento, alienação fiduciária, alvará de conservação, alvará de licença, aposta sobre o resultado de eleição também, arrendamento, assunção de responsabilidade, atas, atestado, autorização, balanço, boletim de ocorrência, borderô, bula, cancelamento, carta, carteira profissional, caução, cédula de crédito, certidão, certificado, cessão de transferência, cessão de direitos, chancela mecânica, comissão mercantil e tal, e aí vai contrato de consórcio, de construção, de depósito, de desconto, de distribuição, de edição, de empréstimo, de estágio, de exclusividade, execução de obra, declaração, documento de idioma estrangeiro, empreitada, fiança, laudo, lista de presença, locação de imóvel, locação de serviço, nota fiscal, nota promissória, novação de dívida, ofício, reconhecimento de dívida, relação, relatório, repasse e tal, e daí para frente são mais de 200 tipos de documentos que nós registramos no título dos documentos, certo? Então, e nos programas de televisão também a gente divulgava muito, tá? Ensinava como é que os cartórios de títulos e documentos do Brasil deviam, né, chegar nos clientes e como deviam explicar isso. E fora isso, eu fiz palestra em todos os estados do Brasil, só não fiz Amapá e Roraima, tá? Então, essas palestras eram feitas geralmente de sábado, né? Corremos todo o país e tal, e tinha que ter, logicamente, esse contato, porque não é só a televisão, né? Também as palestras, tá? Muito interessante, que a gente tinha que ouvir também as pessoas, tal, né? Os colegas, tal, as dúvidas que eles tinham, tal, né? Então, eu corri o país inteiro fazendo isso, tá? E não me arrependo, se tivesse que fazer, faria tudo de novo, tal, e foi bom. E foi uma época muito, muito boa. Muito bom. Olha, eu vou dizer, no final das palestras, né, eu tinha que deixar a coisa num ritmo, né, porque fora essas historinhas que eu conto, tá, eu conto muito piadinha assim e tal, né, você tem que manter o ritmo, né. A palestra tinha aproximadamente 2h30, você manter 2h30 tal, num sábado de manhã não é fácil, né, mas graças a Deus tinha, né, deu muito certo. E eu terminava sempre cantando o hino nacional, tá? Em vez de começar com o hino nacional, eu terminava com o hino nacional. Mas era um hino nacional diferente. Como eu falava muito de merchandising, esse aqui é o hino nacional também em merchandising. Era assim, ó. Num posto da Ipiranga, as margens plácidas de um voo heróico brama retumbante, e escol da liberdade em rider fúlgido brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o quinor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seco, ó liberdade, desafio nosso peito a Microsoft. O Parmalat, Mastercard, salve a Sharp, a mil um sonho intenso, um rádio Philips, de amor e Lufthansa a terra desce, Intel formoso céu risonho olímpicos, a imagem do Bradesco resplandece, Gillette pela própria natureza, Esbel e Ford impave do colosso, e teu futuro espelha essa gradiente, serpa gelada, entre outras mil é souvenir compacta amada, do filco deste soles mãe Doril, Coca-Cola Bombril.